Em 1958, o mundo assistiu ao nascimento de uma nova potência no futebol. Uma seleção jovem, talentosa e ousada mudou a história do esporte. O Brasil finalmente conquistava sua primeira Copa do Mundo e apresentava ao planeta um garoto de apenas 17 anos chamado Pelé. Mas, 4 anos depois, uma pergunta dominava o futebol mundial. Será que o Brasil conseguiria repetir o feito? Em 1962, o maior espetáculo do futebol chegava à América do Sul, mais precisamente ao Chile, em uma Copa marcada por drama, violência dentro de campo, craques inesquecíveis e uma história que transformaria para sempre o futebol brasileiro. Hoje vamos reviver a Copa do Mundo de 1962. E chegamos ao 7º capítulo da nossa série sobre a história das Copas do Mundo. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal para entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. No início dos anos de 1960, a Guerra Fria dominava o cenário global e estava perto de chegar ao seu auge. Estados Unidos e União Soviética iniciavam agora a corrida espacial. Em 1962, aconteceria um dos momentos mais perigosos da história, a crise dos mísseis de Cuba, que quase levou o mundo a uma guerra nuclear. Enquanto isso, o futebol vivia uma fase de crescimento enorme. A Copa de 1958 havia ajudado a transformar o torneio em um evento verdadeiramente global, com seleções mais organizadas, mais profissionais e cada vez mais competitivas. Taticamente, o futebol estava evoluindo, e nesse cenário, o Brasil chegava como o atual campeão do mundo. A Copa do Mundo de 1962 foi realizada no Chile. A escolha do país parecia improvável, pois em 1960, 2 anos antes do torneio, o Chile sofreu o maior terremoto já registrado na história, com magnitude de 9,5. Cidades foram destruídas e o país ficou devastado. Muitos chegaram a sugerir que a Copa fosse transferida para outro país, mas os chilenos responderam com uma frase que ficou famosa: "Porque nada temos, faremos tudo." E fizeram. Mesmo com todas as dificuldades, o Chile conseguiu organizar o torneio. A competição contou novamente com 16 seleções, divididas em 4 grupos de 4 equipes. Os 2 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de final, iniciando a fase eliminatória. No total, foram disputados 32 jogos, com 89 gols marcados, uma média de aproximadamente 2,78 gols por partida. E então, em 30 de maio, Chile e Suíça realizavam a partida de abertura do torneio. A Copa começava. Um dos resultados mais surpreendentes da fase de grupos foi a vitória da Colômbia sobre a União Soviética. Ou melhor, quase isso. A Colômbia arrancou um empate histórico por 4-4 contra os soviéticos. O jogo ficou famoso porque a Colômbia marcou um gol olímpico, algo extremamente raro em Copas do Mundo. Outro jogo interessante foi Inglaterra 3, Argentina 1. Os ingleses começavam a mostrar a força de seu futebol e deram um aperitivo do que fariam na Copa seguinte. Por fim, a Iugoslávia surpreendeu o mundo ao eliminar a Alemanha por 1-0 nas quartas de final. Essa foi a melhor campanha do time na história das Copas, sendo eliminados apenas nas semifinais. O Brasil chegou ao Chile como o grande favorito ao título. A base da equipe campeã em 1958 foi mantida. Entre os nomes estavam Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo e Nilton Santos. A expectativa era a melhor possível, inclusive pela logística, que favorecia o Brasil, com a Copa acontecendo na América do Sul. Mas logo no segundo jogo, aconteceu algo inesperado. Pelé sofreu uma lesão muscular e ficou fora do restante da Copa. Parecia que o sonho do bicampeonato havia acabado. Mas foi nesse momento que surgiu um dos maiores protagonistas da história das Copas, Garrincha. O camisa 7 brasileiro simplesmente assumiu a responsabilidade. Dribles, gols, assistências e atuações históricas. Garrincha carregou o Brasil até a final. Para muitos especialistas, Garrincha teve a maior atuação individual da história das Copas. Um homem que levou uma nação ao ponto mais alto do mundo. A grande revelação da Copa foi Amarildo, do Brasil. Ele substituiu Pelé após sua lesão e teve papel importante na campanha brasileira.
O artilheiro foi Vavá, com 4 gols. Ele fez gols em todas as partidas das fases finais e ajudou o Brasil a chegar ao título. Mas, se existe um jogador que simboliza essa Copa, esse jogador é Garrincha. A Copa de 1962 ficou conhecida como a Copa de Garrincha. O Mané carregou a seleção ao título, tendo a maior atuação individual na história das Copas até então. Quando falamos que essa foi a Copa de Garrincha, não falamos isso à toa. Até em polêmicas o Mané esteve envolvido. Mesmo sendo expulso na semifinal contra o Chile, Garrincha acabou liberado para jogar a final após revisão da expulsão. Uma decisão que mudou a história da Copa. Essa foi também a primeira vez que o Brasil conquistou 2 títulos mundiais consecutivos. Desde então, nenhuma outra seleção conseguiu ser bicampeã de forma consecutiva. 17 de junho de 1962, Estádio Nacional de Santiago. Brasil e Tchecoslováquia se enfrentariam na grande final da Copa do Mundo. A partida seria um duelo de estilos, história e perfis de time completamente diferentes. De um lado, o favorito Brasil tentando conquistar o bicampeonato. Do outro, a surpreendente Tchecoslováquia, que havia feito um jogo duríssimo contra o Brasil na primeira fase, terminando com um empate em 0-0. A Tchecoslováquia era a única equipe em que o Brasil não havia marcado gol naquela Copa e prometia fazer novamente um jogo duro na final. E a promessa se cumpriu. Logo aos 15 minutos, a equipe europeia saiu na frente com Masopust. Mas assim como em 58, o Brasil reagiu rápido. Amarildo empatou o jogo. O Brasil era mais time e no segundo tempo conseguiu impor o seu jogo para buscar a vitória. Zito virou a partida e, por fim, Vavá marcou o terceiro gol. A equipe europeia tentou voltar ao jogo, mas já não tinha mais forças. O juiz apitou, placar final 3-1. O Brasil se tornava bicampeão mundial e coroava a geração de ouro do futebol brasileiro. Em 4 anos, o Brasil passou de promessa para bicampeão do mundo. A geração de Pelé, Garrincha e companhia havia colocado o país no topo do futebol mundial. O mundo conheceu definitivamente o futebol arte brasileiro, e a geração de Pelé e Garrincha imortalizava seu nome na história do futebol mundial. A Copa de 1962 consolidou o Brasil como a maior potência do futebol mundial. Foi a confirmação de que o título de 1958 não havia sido um acaso. Também mostrou ao mundo que o futebol brasileiro era capaz de vencer mesmo sem seu maior craque, pois tínhamos outro gênio, um Mané das pernas tortas, que era capaz de vencer qualquer adversário. Mas a história das Copas ainda estava longe de terminar. Porque no nosso próximo episódio, em 1966, uma nova Copa chegaria. E dessa vez, finalmente, o futebol voltaria para casa. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!